irmãos, muito obrigado pela sua presença aqui, nessa tarde. Hoje nós vamos falar sobre frequência. Quero introduzir um pouquinho sobre esse tema e entendendo um pouquinho como nós podemos estar alterando nosso ambiente, alterando o nosso dia, como nós podemos, de alguma forma, estar interferindo na nossa consciência, com as pessoas que nós convivemos, nos ambientes, nas trocas de energia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Deu, algumas pessoas me chamam de Dali, pode chamar de Dali, Deu. Eu trabalho há 20 anos com treinamento e desenvolvimento de pessoas e há 7 anos em trabalhos com neurolinguística e vem desenvolvendo, pelo menos em 4 continentes, a gente vem trabalhando em diversos países com desenvolvimento com autoconhecimento, com diversas técnicas, principalmente trabalhando com neurociência e trabalhando também em alguns níveis mais profundos da mente, e é extremamente importante nós termos acesso ao conhecimento que pode nos transformar. Einstein dizia: não se consegue resolver um problema no mesmo nível em que foi criado. É necessário você subir um nível para que você possa enxergar o problema de uma forma diferente. E muitas vezes nós estamos tentando resolver questões no mesmo nível, nós estamos tentando resolver questões na mesma frequência, nós estamos reagindo ao universo, nós estamos reagindo muitas vezes negativamente. Isso também altera a resposta, altera os resultados, altera como você entende o mundo, entende o que há à sua volta. Antes de mais nada, eu sei que tem pessoas que estão vindo, eu queria que você pudesse cumprimentar a pessoa que está atrás de você, que está do teu lado, e falar: olha, tudo bem? Meu nome é fulano, obrigado aí pela sua presença, seja bem-vindo. Muito bem. Importante nos conectarmos, né? Então, essa frase de Einstein, ela revela o quanto nós estamos muitas vezes envolvidos com o nosso piloto automático, né? Você já acordou de manhã e não teve consciência do que você tem que fazer, de repente você já está no trabalho. Já aconteceu isso com você alguma vez? De você acordar e de repente você já está lá e você não sabe como você chegou até lá. Mas você sabe que o teu piloto automático te guiou, não é? Hoje você entra dentro do carro, você não tem consciência de que você está dirigindo, mas você sabe que o teu subconsciente te dirige, não é? Então, nós temos uma escala que são os níveis neurológicos. Em neurolinguística nós estudamos esses níveis. E é muito interessante nós entendermos que existem pessoas que ficam em níveis a vida inteira e não saem daqueles níveis. O primeiro nível neurológico, segundo Robert Dilts, que é da 3ª geração da programação neurolinguística, é o nível dos limites e oportunidades, o nível do ambiente. Quantas pessoas só vivem no nível do ambiente? Quantas pessoas ficam preocupadas com as coisas materiais, as coisas físicas, a limpeza, mas ela não vê o que está acontecendo com ela não vê a conexão com outra pessoa, ela não vê como ela está interagindo com as outras pessoas. E elas não saem desse nível ambiente, nível das necessidades básicas. A pessoa que começa a evoluir um pouquinho mais e sobe no nível, ela entra no nível do comportamento, na qual você começa a ter mais discernimento, mais consciência de que as suas ações e as suas reações podem te levar a outros níveis.
E quando você começa a ter esse entendimento, você começa a perceber que você consegue desenvolver capacidades. As suas capacidades, elas fazem diferença. É aí que a maioria das empresas estão hoje, a maioria de organizações estão hoje, a maioria das cidades, as pessoas estão trabalhando no nível da força. A própria palavra já diz, força. E eu te pergunto, será que vocês têm se esforçado para conseguir coisas que, entre aspas, aparentam para você difíceis? Então eu quero te dizer que nós precisamos sair desse nível conscientemente, sair do nível da força. Como é que faz para a gente sair do nível da força? Nós temos que entrar no nível de identidade, no nível de crenças e valores. Diga para quem está do teu lado aí, você está aqui? Dá uma cutucada no ombro dele e fala assim, você está aqui? Pergunta para ele. Dá uma cutucada aí no seu colega, você está aqui? Pergunta para ele, você está aqui? Muitas vezes nós não estamos aqui. Muitas vezes nós não estamos conectados. Nós estamos onde a nossa mente está. E onde a sua mente está, faz toda a diferença. Como você vive o que você compreende. Então, o seu programa, os seus paradigmas, que são suas crenças e valores é que te conduzem, é que te direcionam, é que te dirigem. Eu te pergunto, como que esse programa pode ser alterado? A primeira coisa que vai fazer, programas que não servem mais para você, que foram instalados, não necessariamente por você, mas quando você era criança, quando você era adolescente, esses programas foram instalados. E como você faz para começar a substituí-los? Primeiro, ter consciência de que alguns desses programas já não servem mais para você. E quando você então começa a ter consciência dessa programação, você começa a reprogramar a sua mente. Então, você descobre quem é você. Você descobre que você tem uma identidade, que você é único. Eu queria que você fizesse assim com sua mão e olhasse bem no centro da sua mão. Imagine agora no centro da sua mão uma bola. E essa bola, ela é um círculo de energia. Um círculo de energia laranja. Visualize esse círculo laranja. Esse círculo vai ficando cada vez mais forte no momento que você imagina quais são os seus dons, talentos, habilidades. Quais são os seus principais dons, talentos, habilidades e qualidades? Essa bola, esse círculo laranja vai ficando vermelho e você percebe que você tem dons únicos e especiais. Coloque sua mão agora no coração e imagine que diante de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas neste planeta, você é um ser único, individual. Não existe ninguém parecido, ninguém igual a você. Você tem uma única impressão digital. Ninguém tem igual. Isso significa que você é especial. Então eu queria que você falasse para a pessoa que está do teu lado: você é especial, você é único. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é único, você é especial. Essa é a tua identidade. E a sua identidade, ela tem um poder de fazer diferença na Terra, porque você é único e você também foi chamado. Então, no momento que você sobe, descobre que você faz parte de algum grupo, você faz parte, você está ligado a outras pessoas na mesma vibração, na mesma frequência e na mesma missão, no mesmo chamado. Quando você sobe, então, você começa a descobrir que você pode fazer diferença. Então, tem pessoas que ficam a vida inteira aqui e não saem do nível do ambiente. Tem pessoas que ficam a vida inteira e não saem do nível do comportamento. Tem pessoas que ficam a vida inteira, nascem, vivem, morrem, estudam N cursos, faculdades, mestrado, PhD e ficam aqui.
não saem daqui porque não conseguem ultrapassar o nível da força e entrar no nível do poder, porque eles estão dentro da mente, eles estão presos na razão. If you in your head, you're dead. Tem um ditado que diz que se você está na sua cabeça, você está morto. Saia da sua razão e entre no seu processo criativo, entre no seu Self-2, entre dentro da sua criatividade plena, do seu potencial de desenvolvimento. Os seres humanos agem assim, eles têm uma percepção, a percepção vem dessa programação. Essa programação você herdou, você gerou durante a sua existência. Existe um pensamento, nós temos 60 a 70 mil pensamentos por dia. E a pergunta é, eu consigo controlar os pensamentos? Quem acha que consegue, que não consegue controlar pensamentos? E se eu dissesse para você que tem como você controlá-los? Como assim, tem como controlá-los? Tem, porque se você controla a fonte, você controla o resultado. E qual é a fonte? A fonte são os seus 5 sentidos. Faça assim com a mão. Você tem 5 sentidos, mas eu vou resumir esses 5 sentidos para você. Esses 5 sentidos são visão, audição e sensações. Todas as sensações que você tem, você absorve o mundo que está à sua volta. E quando você absorve o mundo que está à sua volta, você se alimenta daquilo. E a pergunta que eu te faço é, quais são as suas fontes? As suas fontes é que fazem quem é você. O que você ouve, o que você vê, uma música, pessoas, mensagens, livros, círculos de influência. Existe uma frase que diz, se você quer mudar a sua vida, mude sua biblioteca, mude seus amigos e mude o seu ambiente. E quando você faz isso, você começa a transformar a sua vida. Todo pensamento gera uma emoção, e toda emoção tem uma resposta, e ela tem 2 caminhos, proativos ou reativos. E quem escolhe isso? Você. Você é que define se realmente quer continuar com essa programação ou você quer mudar essa programação. E como você faz isso? Você tem uma palavra, pequena palavra, mas poderosa palavra. Eu queria que você dissesse comigo essa palavra, escolhas. Diga comigo, escolhas. Você pode fazer escolhas, e as escolhas fazem diferença naquilo que você produz. Através desses 5 sentidos você absorve a sua realidade, você cria novos programas e você se move em direção àquele programa, aquilo que foi, aquele alimento que você está alimentando. As escolhas fazem toda a diferença. Uma reação pode mudar o seu dia, pode mudar a sua vida. Nós temos um hormônio conhecido como veneno do estresse. O veneno do estresse, ele é lançado na sua corrente sanguínea toda vez que você tem uma reação de raiva, uma reação de irritação. E quando você tem essa reação negativa, você está envelhecendo mais rapidamente. São pequenas coisas. E se você respira e aprende a respirar, e se você entende que você pode reagir positivamente, você começa a mudar a sua vida. Todas as reações das condutas R são ressentimento, raiva, rancor, repressão e resistências. E as atitudes, as condutas R geram atitudes D, que são depressão, desânimo, desespero e desolação. É muito importante nós entendermos as consequências de uma pequena reação. E ela muda toda a nossa vida. O poder desse hormônio, serotonina, é muito grande. Ele vai te fazer viver muito mais. Ele vai fazer você, além de ter uma vida saudável e qualidade, você vai viver mais tempo, sorriso, serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo e sono. Nós precisamos disso. Então você é que faz as escolhas. Quem faz as escolhas? Quem faz as escolhas? Fala e diga, sou eu. Você que decide, você é 100% responsável.
E as condutas S geram atitudes A. As atitudes A fazem você ser um ser nobre, fazem você estar bem com você. Você evita e você alimenta a sua saúde, ou seja, você passa pela vida com menos doença, com menos problemas físicos, mentais, emocionais, porque você tem ânimo, amor, apreço, amizade e aproximação. Então existe uma programação que formam os 60 a 70 mil pensamentos por dia, que geram emoções, que geram ações, e essas ações geram resultados. Existe aqui na fonte a escolha é: que fontes eu escolho hoje? O que eu vou ouvir hoje? Com quem eu vou estar? Que ambiente eu vou compartilhar nesse dia? Isso faz toda a diferença na minha vida. Tesla dizia: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Muita gente pode ler essa frase 100 vezes, mas não vai entender o que Tesla queria dizer com isso. Então eu quero que agora, a partir dessa introdução, falar para você como você pode começar a ter um domínio e um controle maior da sua frequência, da sua vibração. Como você pode trabalhar isso e equilibrar, alinhar a sua estrutura. Nós somos feitos de 3 paradigmas, 3 paralelos, 3 regiões diferentes, 3 áreas diferentes: físico, espiritual, mental e emocional. Tem pessoas que ficam só em um deles, tem pessoas que ficam apenas em 2, tem pessoas que têm consciência de apenas 2 ou 3 deles. Mas se você não está entendendo a consciência desses 4 quadrantes, você não vive na totalidade do seu potencial, aquilo que você foi chamado para ser e para fazer. Existe uma medida de energia chamada Hertz, que são as ondas, o ciclo de onda em cada segundo de onda. Então você vê aqui um comprimento de onda em 1 segundo. Esse é uma onda eletromagnética. Tudo vibra. Quem tem celular aqui no bolso agora? Faz assim. Me explica aqui como é que você consegue falar com uma pessoa na Europa agora, e como se ela estivesse aqui presente, ouvir a voz dela audivelmente. Como é que você consegue ver o rádio ao vivo? São ondas invisíveis. Alguém consegue ver o ar aqui dentro dessa sala? Alguém consegue ver, sentir o ar? Eu quero dizer para você que as ondas estão passando, o eletromagnetismo está passando em todos os lugares. Nós somos seres vibrantes, nós somos feitos de uma estrutura molecular que vibra em alta velocidade. Ou seja, um átomo, ele é vazio por dentro. Foi descoberto que não existe vácuo. O que acontece? Nós somos pura energia. Tudo que há dentro de um centro de um átomo é energia pura. Isso significa que a cadeira que você está sentada vibra em alta velocidade de frequência, e significa que você pode mudar a sua realidade através dos seus sentimentos, das suas emoções. Como assim? Os seus sentimentos e as suas emoções têm o poder de alterar a sua realidade. E se você entende, você tem consciência desse poder, você começa a discernir como isso pode realmente mudar a sua realidade. Existem frequências cerebrais e a frequência do coração. Eu não vou falar sobre frequências cerebrais, mas só para que você diferencie as frequências cerebrais que você está. A frequência cerebral que você está agora é a frequência de vigília em estado beta. A não ser que você esteja dormindo aqui na sala, você não está em alfa, que é um ciclo de 7,5 a 13 Hz. Você pode entrar no teta, que é uma onda muito mais profunda, na qual você pode alterar a sua realidade do seu subconsciente. E também avançar para outras ondas, que são ondas cerebrais. Mas eu quero falar das ondas do coração. E muitas pessoas não sabem que o coração tem neurônios. O coração, ele move a estrutura toda do seu corpo físico. O coração, ele não para. O coração, ele é o único órgão que não pega câncer, por exemplo. É um órgão que está o tempo inteiro doando. Então
Então os neurônios do coração, ele vibra. O coração possui 40 mil neurônios e é responsável por mais de 1.500 processos químicos. No coração está localizado o centro do nosso verdadeiro ser e é a nossa própria consciência. Isso aqui é o Torus. Torus é um campo de energia. O campo de energia Torus existe em todas as pessoas da Terra. Você tem um campo de energia. Você forma o seu campo de energia. E quando você conhece pessoas, você troca energia. E o seu campo está o tempo inteiro trocando energias com outras pessoas. Não sei se você já entrou num lugar que você não consegue ficar lá dentro muito tempo, de tão pesado que é. E tem lugares também que a gente gosta de ficar, que é tão agradável que você sente vontade de não sair mais. O que é isso? É a frequência daquele lugar, como aquele ambiente está. Então, quando você entende esse poder de alterar, quem que faz o lugar ser um lugar leve ou pesado? São as pessoas, somos nós mesmos. Então, se nós entendermos o poder que tem esse campo de energia, assim como o seu corpo físico é feito de átomos, as suas emoções e seus pensamentos também são, porque eles são eletromagnéticos. Eles somente vibram numa frequência diferente daquele sólido. Olha só um exemplo de um campo eletromagnético de uma pessoa que vibra em medo e de uma pessoa que vibra a 500 Hz, que é uma vibração do coração. É um campo muito maior que vai até 3 metros de distância. O cérebro, a vibração da onda do cérebro vai só até 30 centímetros. Eu dou treinamentos para empresas inteiras, para transformar um ambiente inteiro, por causa da frequência daquela empresa. A gente trabalha com equipes comerciais que vibram em orgulho 175 Hz e não conseguem efetivar negócios. Quando você altera aquilo, você começa a aumentar a frequência dessa equipe, dessa organização, você muda a razão, você muda a realidade. Então isso faz o quê? Todos nós emitimos ondas através de pensamentos e sentimentos, isso faz alterar a nossa realidade. Esse médico PhD americano desenvolveu 20 anos de estudo e pesquisa dentro de uma ciência chamada cinesiologia, que é o estudo muscular. Estudo de respostas musculares e a frequência através dessas respostas. Então foram milhões de pessoas pesquisadas durante 20 anos em 3 continentes e ele chegou a uma escala. O dia que eu vi essa escala, eu mudei a minha consciência, vou repetir. O dia que eu vi essa escala e entendi essa escala, eu aumentei a minha consciência. Eu aumentei a minha percepção do mundo e como eu podia alterar a minha realidade. Essa escala vai de 20 Hz a 700 ou mais. Isso é uma escala de vibração. Quanto mais escuro aqui, mais denso. Ou seja, você fica num nível de densidade na qual você ainda permanece no nível da força. Você está ainda na força. Uma pessoa que está em depressão no nível profundo, uma pessoa que está a ponto de se matar, um suicida, ele está a 20, 30 Hz de vibração. Uma pessoa que está em frequências maiores não consegue ficar muito tempo perto de uma pessoa que está vibrando em frequências tão baixas assim. Isso acontece. Se uma pessoa que está numa frequência tão baixa, ela vai puxar outras pessoas. A não ser quem está em frequências acima consegue influenciar e impactar muito mais quem está embaixo. Tem pessoas que estão a 125, vício, desejos, estão escravizadas emocionalmente. Então você precisa avançar e subir. Algumas pessoas ficam presas no nível da razão. Isso vai aumentando. Eu vou querer entrar em cada uma delas para que você possa entender. Antes de entrar mais a fundo na escala, vocês vão ver mais na escala, eu quero te fazer uma pergunta, para que você possa entender a sua frequência. Você ama a vida que você tem?
Você está satisfeito com você hoje? Qual a sua estabilidade emocional? Você é uma pessoa estável ou instável emocionalmente? Qual o seu sucesso pessoal e financeiro? Você atrai ou você retrai? Entende? Aquela programação está comandando você. Qual a facilidade que você tem de alcançar os seus sonhos, aquilo que você almeja, aspira? Isso está vindo ou isso está travado na sua existência, na sua vida? Se você respondeu essas perguntas, você ainda está em dúvida de várias coisas, é porque você está em processo. Nós estamos aqui para aumentar a nossa consciência, nós estamos aqui para entender qual é a nossa missão. A escala é logarítmica e não aritmética, não é de 100 para 125, por exemplo, aqui, de 350, não vou aumentar 50 no 400, mas o 400 é 10 elevado a 40, é uma escala logarítmica. Então o esforço de uma pessoa durante a vida para subir 5 níveis, 5 pontos, não é tão simples. Por isso que você deve o quê? Conscientemente mudar a sua realidade através de autoconhecimento. O que é o mundo, o que é o universo, o que eu estou fazendo aqui e qual é o meu papel nesse sistema. Qual é o meu papel nesse sistema? E cada um tem papel. Quem está em vergonha, como eu falei, vibrando em 20 Hz, é a vibração mais baixa. São pessoas que estão paralisadas, estão escravizadas pela sua própria mente. Elas estão totalmente impedidas de tomar decisões. Elas não saem, elas não veem pessoas, elas querem ficar trancadas, fechadas em algum lugar. São pessoas geralmente que estão com uma timidez, um nível de vergonha de si mesmos, pessoas que sofreram abusos emocionais, mentais e físicos, e há pessoas que se odeiam. É o nível mais baixo de frequência. Se você sobe um pouquinho mais, o nível de culpa, uma vibração um pouquinho mais alta, é uma pessoa que é vítima. E todas as pessoas que são vítimas, elas não conseguem prosperar em nada. Diga comigo, nada. Não conseguem. Por quê? Porque uma pessoa que é vítima, ela puxa tão para baixo a frequência dela, que ela expulsa qualquer tipo de oportunidade, ou de benefício, ou de conexões que venham na vida dela. Então ela sobe, para a gente subir um pouquinho mais, a apatia, a perda da esperança, a vitimização gera a falta de ação. A pessoa sobe um pouquinho, ela tem consciência, mas ela também não se move. Ela fica ali, ela continua ainda nesse nível de escravidão, só que ela fica na razão. Tem pessoas que estão vivendo a vida inteira nesse nível de frequência, 75 Hz, tristeza extrema, perdas, a apatia continua, o sofrimento transforma as pessoas, eles tiram do estado apático, porque o sofrimento ele tem mais energia, mas você continua retroalimentando aquela frequência. Tudo que você sente, você traz de volta para você. Exemplo, você começa a chorar por uma dor ou uma situação de decepção. O que você está emitindo? Você está emitindo mais disso, por favor. Quando você é grato por alguma situação na sua vida, seja uma coisa tão simples, você agradece, o que você está dizendo ao universo, a Deus? Você está dizendo mais disso, por favor. Através das suas emoções, através do que você sente, você está emitindo uma mensagem. Coloque a mão no coração assim. Diga, eu emito uma mensagem com o que eu sinto. Você está emitindo uma mensagem através das suas emoções. Para que você saia disso, você entra em 100 Hz. As pessoas com medo são pessoas totalmente inseguras, são pessoas instáveis, são pessoas que lamentam e reclamam da vida, preocupadas, estressadas, necessitam de ajuda. Essas pessoas não conseguem sair dali sozinhas, elas precisam de ajuda para superar e sair dessa situação.
Medos são crenças limitantes que geram falta de qualidade de vida. São programas instalados que fazem você ficar escravizado e que são como se, imagina correntes nos seus pés. Imagina grilhões que não fazem você andar, que fazem difícil você andar. É isso que o medo faz. O medo ele engana, o medo é uma ilusão. O desejo são pessoas viciadas, materialistas, consumistas, e não necessariamente viciadas em drogas ou álcool, mas viciadas em outras coisas, por exemplo, em consumo, viciadas em comprar coisas, são vícios, luxúria, são pessoas que muitas vezes não conseguem sair disso porque já vem de um sistema que ensinou eles a serem assim. O próprio sistema fez com que eles estivessem assim, tanto o sistema familiar ou alguma coisa fizeram com que eles se tornassem assim. Essas pessoas precisam de quê? Consciência para começar a sair dessa frequência. E a raiva é um ponto decisivo. Por quê? Porque a raiva, ela traz movimento. A ira, a raiva movimenta você e faz você sair daquela escravidão. É importante que você jogue para fora, mas é muito importante que você tenha consciência de que você não pode ficar ali naquela estrutura. Então você joga para fora, você se irrita, joga para fora e você canaliza isso com outras atividades da sua vida. Você pode canalizar isso com outras coisas, atividades físicas, trabalho, outras coisas. Então você vai crescendo em consciência e você começa a olhar para quem? Para você. Quando você começa a olhar para você, você entra no nível do orgulho, 175 Hz. Essa é uma das frequências que mais permaneceram sobre o planeta Terra nos últimos 1000 anos. A frequência que prevaleceu no planeta Terra nos últimos 1000 anos foi 175 Hz. Ou seja, as pessoas estavam simplesmente interessadas nos seus próprios interesses, no seu próprio ego, dependente de circunstâncias externas. Poder, fama e dinheiro é o que move nacionalismo, racismos, guerras religiosas, guerras políticas, crenças, ataques pessoais. Nós estamos vivendo isso. E agora, nós vamos entrar no nível onde se muda tudo. Porque aí, até agora nós falamos só do nível da força. E para que você possa subir e entrar no nível de poder, é necessário o quê? Coragem. Diga comigo, coragem. A coragem é que faz você sair de dentro de você. A coragem é que faz você sair de uma frequência baixa e faz você entrar no nível de poder. E quando você entra no nível de poder, o seu ego ainda existe, mas você começa a viver uma vida fora de você mesmo, e você começa então a olhar para os outros, e quando você começa a olhar para os outros, você começa a despertar espiritualidade, e no momento que você se conecta com a sua alma, com o seu espírito, você começa a ter uma transformação interna, e essa transformação interna vem pela consciência e pela vontade de avançar. E aí você conhece pessoas, você se conecta com pessoas que estão neste mesmo nível, você começa a ter uma vida agradável, porque nossas crenças são mais flexíveis, você se torna mais desapegado e mais feliz, as coisas começam a acontecer, você perde a necessidade de provar alguma coisa para alguém, e aí você começa a avançar, você se sente seguro e convive muito bem com outras pessoas, e é um estado confortável. Você então começa a crescer, e o nível de 310 é um nível de disposição, é um nível na qual você começa a ter consciência de 4 quadrantes: físico, mental, emocional e espiritual. E aí você começa então a colocar em prática ideias, você começa a ter criatividade, você começa a empreender, você começa a criar, você começa a viver. E a sua vida fica mais organizada, você começa a ter uma mudança verdadeira quando você se aceita. Diga comigo, eu me aceito. E quando você começa a se aceitar, as coisas começam a mudar. E no nível da aceitação você se torna competente, e é aqui que você começa a utilizar
habilidades. Diga comigo, habilidades. As suas habilidades começam a fazer diferença no mundo, e aqui você começa a alcançar aquilo que você almeja. Você começa a entender que tem um papel a mais no mundo, que você pode fazer diferença. Diga para quem está ao teu lado, você pode fazer diferença. Diga com confiança, você pode fazer diferença. E você pode realmente. Quando você entra no nível da razão, contemplação é dos níveis de mais influência e nível mais altos que existem. São o nível dos cientistas, nível dos professores, o nível dos mestres. Hawkins define esse nível como o nível da medicina e da ciência. Consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo, enxerga o mundo como todo conectado e começa a sair da Matrix. Quando você sai da Matrix, você entende qual é o seu papel no mundo. E você começa a fazer diferença, literalmente. Porque o seu nível de consciência não é mais o mesmo. Você começa a receber o quê? Poder. Porque os seus dons, talentos e habilidades fazem com que a sua frequência atraia tudo aquilo que você quer manifestar no seu subconsciente. Então é um nível extremamente poderoso. Einstein, Isaac Newton e Freud não conseguiram sair dessa frequência. Sabe qual que é a medição deles? 499. Aí eu te pergunto, por que eles não conseguiram sair? Porque eles ainda estavam presos aos seus próprios paradigmas. Enquanto Tesla estava bem mais alto, Einstein permaneceu, porque eles não conseguiam entrar nos 500 Hz. 500 Hz é puro amor, é a razão de existir, é a razão da vida. Deus é amor. Amor em 500 Hz, não existe mais o ego, somente o amor incondicional, onde tudo que se faz é por um bem maior. Dr. Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por uma em cada 250 pessoas durante uma geração inteira. Uma em cada 250 pessoas, uma geração inteira. Perceba como é alto isso, né? Nós nunca vivemos um tempo como nós estamos vivendo nesse momento do planeta Terra. Nós estamos vivendo um tempo na qual as pessoas estão entendendo coisas que nunca entenderam. Elas estão entendendo o universo, estão entendendo que elas fazem parte do universo organizado, complexo e multiforme. Você está apenas num planeta que está em evolução muito atrasado de outros, mas você está aqui por uma razão muito grande. Você que é um dos 7 bilhões, você tem uma missão. Essa missão é única, porque não existe ninguém igual a você. Esse estado aqui de alegria é um estado de êxtase, é um estado de vida plena, estado de felicidade inabalável. A alegria é o maior estado de consciência que o ego pode atingir. Começa com o desapego da vida, nível onde as pessoas estão mais avançadas na espiritualidade. A energia dessas pessoas é radiante. Nós conhecemos várias pessoas que transformaram o nosso planeta, a nossa história. Madre Teresa, pessoas como Martin Luther King, pessoas que impactaram milhões de pessoas apenas com uma frequência. E aí você diz, como é que uma pessoa dessa pode mudar outras pessoas? É porque uma pessoa que está no nível desse tem uma influência gigantesca sobre as outras. Uma pessoa, por exemplo, que está no nível de 600 Hz, são pouquíssimas pessoas que estão na Terra nesse momento, que estão nessa frequência. Menos de 30 pessoas no planeta de 7 bilhões. E aí você olha, a paz, a total transcendência. Hawking diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 bilhões. E contrabalança 10 milhões de indivíduos abaixo de 200. A frequência do planeta inteiro é alterada por um indivíduo desse. Um indivíduo que está vibrando numa frequência de 600 Hz, ele contrabalança todos os seres que estão numa frequência de 200. Então a importância de você ter uma consciência, a importância de você subir o seu conhecimento. Luz e esclarecimento é o fim completo do ego, do eu e do individualismo.
é um líder servidor, é aquela pessoa que quer mudar o seu mundo. Só o fato de pensar sobre uma pessoa desse nível pode fazer com que você aumente a sua consciência. Só o fato de você se conectar com a frequência, com a vibração de uma pessoa dessa, mesmo que ela não esteja mais fisicamente na Terra, você já aumenta a sua consciência. É aqui que acontece o estado de consciência elevada. Você vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Uma pessoa dessa contrabalança até 70 milhões de pessoas abaixo de 200 reais. Então aqui nós vimos claramente qual é o caminho. Claramente como você sai da humilhação, eliminação miserável, da vergonha e vai subindo. Vai subindo da densidade, vai saindo da ansiedade, do medo, para frequências mais altas. E existe uma linha, e essa linha é a linha de transformação. Essa linha de transformação é que faz com que você possa subir e avançar no seu conhecimento. Acima de 700 mil são poucas pessoas que viveram na história da humanidade que trazem esse conhecimento. O Taurus, em volta do planeta Terra, como nós temos o Taurus, esse campo de energia, a Terra também tem esse campo de energia. A importância de nós entendermos que esse campo de energia limpa, ele está acessível a todos os seres humanos. Uma média global de 200 Hz ou mais é necessário para sustentar a vida neste planeta, sem que ele afunde em uma eventual autodestruição. Quando você entende que o fato de você ter consciência ou de um grupo de pessoas estar em meditação altera a realidade. Um grupo de pessoas que está com uma consciência elevada altera toda uma realidade. Então, desde meados dos anos 80, a média global da humanidade, na sua escala, subiu um pouco acima do nível 200 crítico, saiu de 175 Hz e foi para 204 Hz. Ou seja, nós entramos numa era de consciência jamais vivida pela humanidade nos últimos, pelo menos, 10 mil anos. Então, todo o curso de energia do nosso planeta está sendo alterado, todo esse fluxo está sendo alterado. A frequência média hoje, medida em 2011, foi 204. E aqui, esse quadro, ele mostra claramente qual a influência de uma pessoa que está no nível, por exemplo, 300. Ele impacta 90 mil pessoas. Uma pessoa que está no nível de 400 de consciência, o nível da medicina e da ciência, ele impacta 400 mil pessoas. Uma pessoa que está no nível do amor, que Einstein, Freud e Isaac Newton não conseguiram chegar, ele impacta 750 mil pessoas e ele influencia e contrabalanceia pelo menos 750 mil pessoas. Uma pessoa que está no nível de paz contrabalança aqui 10 milhões de pessoas. Ele impacta 10 milhões de pessoas. E quem está a 700 e acima, mais de 70 milhões. Olha que dado interessante que ele fala nesse livro, Poder versus Força. Eu ainda não vi a tradução em português desse livro. 12 indivíduos em um nível 700 equivalem a um avatar de 1000. Um mestre de 1000 Hz, ele equivale a 12. Isso me veio o número 12. O número 3, 7 e 12 são números cabalísticos. O número 12 é um número de governo. Este número de governo, ele simboliza expansão. Incrível como Jesus escolheu 12 pessoas. O que é 12? Não é? Nada por acaso. Você vê aqui 12 indivíduos em nível de 700 equivale a um avatar de 1000. Então tudo tem um mover. Eu quero fazer uma prática com você aqui, para a gente finalizar. Essa prática é para você elevar a sua consciência, elevar a sua frequência. Eu queria te convidar a estar entronizando, entrando com o seu espírito, alinhando o seu espírito com a sua mente, que você possa estar
respirando. A maior descoberta da minha geração é que qualquer ser humano pode mudar de vida, mudando de atitude. Aquilo que você concentra, aumenta. Tudo que se concentra, expande. Tudo que se concentra energia, aumenta. E aquilo que se resiste, persiste. O que eu quero dizer com isso? Que se você está concentrando energia naquilo que você quer, vai se expandir. Mas se você está concentrando e resistindo energia naquilo que você não quer, também vai persistir. Então, meu convite é para que você se concentre no seu eu superior, você se concentre com Deus, com a sua essência, com aquilo que você crê que está acima de você, com a sua origem. Você se conecte com a sua essência nesse momento e que você se conecte com a resposta, com a conexão plena do seu chamado. Eu vou pedir para ele colocar a música para a gente. Eu queria que você fechasse os seus olhos, encostasse na cadeira, que você respirasse o mais fundo que você puder, conte até 3 segundos e solte. Você vai soltar lentamente, o mais lentamente que você puder. Enche o seu pulmão de ar e solte lentamente. Três segundos, conte até 3, solte lentamente. Visualize uma bola de luz, uma bola branca na sua frente, na frente da sua cabeça. Essa bola branca é uma bola luminosa, uma luz agradável, emana dela. Você sente que a presença da sabedoria e do conhecimento podem invadir o seu sistema nesse momento. Você recebe, e digo, eu recebo. Você sente essa luz branca de cura, de restauração, de transformação entrando no seu sistema nervoso. Sinta agora essa luz invadir o seu sistema e limpando todo lixo, toda angústia, toda dor, toda pressão, todo estresse, toda ansiedade que vão saindo pelas suas mãos e vão fluindo para fora. Pelo seu chakra coronário, pela sua cabeça, vai entrando esse fluxo pleno de cura, de sabedoria, de entendimento. A sua consciência é amplificada. A sua capacidade, as suas habilidades estão sendo potencializadas, porque você se conecta com a sua essência superior. Você sente que o conhecimento transforma, que o conhecimento altera a sua realidade, altera as suas escolhas. Você vai sentindo que essa luz vai penetrando nos lugares mais escuros do seu sistema e vai iluminando lugares escuros do seu sistema. Você vai sentindo que esta luz é capaz de alterar completamente e potencializar o seu ser em toda a sua essência, em toda a sua realização, em todo o seu poder. O sentimento de gratidão, o sentimento de conquista. Viaje agora no tempo, num momento de alegria, de muita alegria. Volte como se você estivesse nesse momento, se conectando com você mesmo, com emoções plenas de alegria, de bem-estar. Sinta agora esses momentos de alegria sendo manifestos na sua pele. Agradeça. Agradeça por você estar aqui neste momento, por você ter chegado até este lugar. Agradeça por ter chegado até aqui nesta caminhada. Visualize um monte e visualize agora você subindo mais um patamar deste monte e veja agora o sol que agradavelmente te ilumina. É a presença
de sabedoria, presença plena da sua consciência, do seu guia, do seu controlador, do seu espírito de sabedoria. É aquele que faz com que você alcance mais altos voos. Veja lá embaixo o quanto que você já caminhou para chegar até esse patamar. Seja grato por ter chegado até aqui. Avance a sua caminhada e sinta que você pode fazer o que você quiser fazer. Escolha agora seguir o teu chamado, ouvir a voz do seu eu superior, do espírito de sabedoria. Ouça agora e avance a sua vida. Sentimento de conquista, de gratidão. Vá retornando a seu tempo a esta sala com este sentimento de gratidão plena. E diga: eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Gratidão. Muito obrigado por você ter estado aqui. E as minhas palavras para você é: continue, avance, continue na sua missão e permaneça no seu propósito. Estou aqui disponível para vocês, convido vocês a nos conectarem nas redes sociais. Meu nome é Dário Grande. Estou sempre dando treinamentos, estou sempre dando imersões e vivências. Então se conecte e saiba mais como você pode avançar, como você pode ter oportunidades de avançar em sua vida, de crescer como espírito, como uma alma que pode transformar, como alguém que pode fazer diferença. Então, eu queria que você agradecesse que está do teu lado, aí, falar muito obrigado, se conecte com o teu colega aí, né? E gratidão. Shalom. Muito obrigado.